pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Júlia, professora de língua inglesa do CPMG Nader Alves dos Santos, e essa aula é para os meninos da segunda série do ensino médio. Nós vamos trabalhar dentro do Vocabulary Builder a cidade de Nova York. As suas particularidades dentro do Striking Facts vai ser ponto de partida para os estudos de vocês, projeto de pesquisa, para as atividades avaliativas que seguirão. E depois nós teremos numa outra aula, dando continuidade a essa cidade tão importante para o Estado americano, para a gente encerrar o Vocabulary Builder desse ano de 2020. Então, antes de começarmos, eu vou colocar aqui para vocês os slides para nós vermos essas particularidades e o que vocês irão focar através dos estudos, ok? Voltando aqui. Língua inglesa, segunda série, CPMG NAS, Teacher, Cristiane Júlia. E que nós temos uma imagem de Nova York, é uma das maiores cidades do mundo, com mais de 3 milhões de pessoas que vivem aí. Então, como é que, vamos entender um pouco, né, como é que é a movimentação, quais são os lugares mais importantes, um pouquinho da história dessa cidade dentro do Striking Facts. New York City skyline is truly awe-inspiring. The skyscrapers, bridges, waterway, islands, and monuments create a breathtaking panorama that is instantly recognizable worldwide. Então, o horizonte da cidade de Nova York é verdadeiramente inspirador. Os arranha-céus, pontes, cursos de águas, ilhas e monumentos criam um panorama deslumbrante que é instantaneamente reconhecido em todo o mundo. Então, se vocês forem ver aí, né, entra aí no YouTube e ver os vídeos, né, da cidade, e vocês vão encantar com uma fonte de inspiração, porque muitas pessoas do mundo todo vão, né, através do turismo, muitas pessoas também vão fixar residência. Nós também já estudamos no vídeo All the Work, All the Play, sobre as gerações, que os jovens da década de 80, o sonho era conseguir entrar no Wall Street, né, que fica na ilha de Manhattan. Então, quem conseguia tinha uma vida promissora, principalmente na questão profissional. E aqui nós estamos vendo, eu vou mostrar para vocês, para a gente entender um pouco sobre Nova York. Bom, o estado é o estado de Nova York. E a capital de Nova York, ela não é Nova York, a cidade, é Albany, que vocês estão vendo aí no mapa. Mas Nova York cresceu muito. E quando a gente fala do estado, geralmente as pessoas já fazem uma ligação com a cidade de Nova York e não faz com Albany, que é a capital desse estado. Então, só para a gente poder entender um pouquinho mais. Bom, um dos lugares muito importantes para os nova-iorquinos é o Bronx Zoo. Spanning 265 acres, the Bronx Zoo is the largest urban wildlife preserve in the United States, home to several authentically recreated habitats that house more than 5,000 animals, representing more than 600 species. Gente, o zoológico do Brooklyn, tá? Do Bronx, desculpa, Brooklyn, depois a gente vai estudar. Então, ocupando 275 acres exuberantes, o Bronx Zoo é a maior reserva urbana de vida selvagem dos Estados Unidos, lar de vários habitats autenticamente recriados, que abrigam mais de 5 mil animais, representando mais de 60 espécies. Então, é um lugar extremamente que eles recriaram, que eles preservam, que eles cuidam. Eu sou contra zoológico, né, a prisão desses animais, eu não concordo. Mas lá é um lugar que realmente muito visitado e eles respeitam o habitat de cada espécie animal que existe dentro desse zoológico. Eu acredito que tem várias espécies aí, porque é uma área extremamente extensa, então para visitar tem que ter um tempo muito bom para poder ver. E aqui nós temos a imagem de uma parte
do Bronx Zoo, que também é uma das paixões dos nova-iorquinos. Bom, continuando agora, a gente vai falar sobre a Brooklyn Bridge. Tá? Brooklyn Bridge é uma ponte extremamente muito importante, porque a Brooklyn Bridge é a passagem, né, de Nova York para a ilha de Manhattan. John Roebling engineering masterpiece was the world's largest suspension bridge upon its completion in 1883. One of the most recognizable structures in New York City, the bridge has been featured in countless movies and television shows, and as the first land passage between Manhattan and Brooklyn, represent a critical piece of New York City history. Então, a obra-prima da engenharia de John Roebling foi a ponte suspensa mais longa do mundo após sua conclusão em 1883. É uma das estruturas mais reconhecidas em Nova York. A ponte foi representada em inúmeros filmes e programas de televisão e como a primeira passagem terrestre entre Manhattan e Brooklyn, representa uma peça crítica da história da cidade de Nova York. Então, ela foi construída no século XIX, então foi a ponte suspensa mais longa do mundo na época, mas teve várias críticas, porque o dono dessa área não queria que fosse construída, porque tinha um santuário aí, então, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre a história da construção dessa ponte, ela é muito interessante. E ela também serve como gravação de grandes filmes, né, da indústria cinematográfica americana. Então, várias vezes essa ponte foi destruída em grandes obras, né, que nós sempre, às vezes, ficamos tão emocionados e gostamos muito. Então, a vista dela à noite, então, é uma vista realmente maravilhosa e também é um ponto muito importante para os nova-iorquinos. Tá, agora se a gente está falando da ponte do Brooklyn, né, nós temos que falar também do Staten Island Ferry. More than a means of transportation, the Staten Island Ferry is an attraction in itself. For no charge, visitors can enjoy the 25-minute voyage by water from Lower Manhattan to Staten Island and take in the Statue of Liberty and amazing views of New York Harbor and the Manhattan skyline. The ferry runs 44 hours a day and serves beer until midnight. Mais que um meio de transporte, o Staten Island Ferry é uma atração à parte. Sem nenhum custo, os visitantes podem desfrutar das viagens de 25 minutos por água, do Lower, né, abaixo do Manhattan, Staten Island, e apreciar a Estátua da Liberdade também, e as vistas incríveis do porto de Nova York e do horizonte de Manhattan. A balsa que funciona 24 horas por dia e serve cerveja até a meia-noite também. Gente, país de primeiro mundo, né? Você fazer um passeio de graça, e também as pessoas que moram nessa região, elas utilizam muito esse meio de transporte aí. Então, aqui, Staten Island Ferry, a imagem passando aí pela Estátua da Liberdade, né, o porto de Nova York. Então, são vistas extremamente maravilhosas, tanto para os turistas, até mesmo para as pessoas que moram. Acho que eles se encantam todos os dias, né, com essas vistas incríveis. Bom, falando já de Manhattan, Downtown Manhattan, o centro de Manhattan. Lower Manhattan, in the seat of the city's government, the home of Wall Street, and a place where much of America's early history was unfounded. The area is packed with cultural institutions, including the Skyscraper Museum and the Museum of Jewish Heritage. Então, Manhattan, né, o centro de Manhattan é a sede do governo da cidade. A sede também é a sede de grandes instituições financeiras do mundo. É a casa de Wall Street, é um lugar onde muito do início da história da América foi revelado.
Também já dou a dica para quem quiser pesquisar mais, fiquem aí à vontade. A área está repleta de instituições culturais, incluindo a Broadway, que todas as pessoas ligadas à arte, seja nos musicais, no teatro, sonham para a Broadway, incluindo o Museu do Arranha-Céu, na qual foi gravado vários filmes, e o Museu do Patrimônio Judaico. Tem esse museu também em Washington. E em Nova York também tem esse Museu do Patrimônio Judaico. É muito triste, mas é bom a gente saber, porque faz parte do contexto histórico do mundo. E aqui nós estamos vendo a imagem de Manhattan, né? E The Skyscraper Museum aí, né? Todo ao vivo e a cores. E é muito lindo à noite a vista de Manhattan. Bom, falando, a gente não pode deixar dos acontecimentos que aconteceram em Manhattan, principalmente aos ataques às antigas e extintas Torres Gêmeas, World Trade Center, the Memorial portion of 9/11 Memorial Museum at the World Trade Center was dedicated to be casualties on September 11th, 2011, the 10th anniversary of the attacks, with a ceremony of the families of the victims and opened to the public the following day. Gente, a porção memorial, né, o Memorial e Museu do World Trade Center foi dedicado às vítimas em 11 de setembro de 2011. Então, esse memorial foi inaugurado em 11 de setembro de 2011, comemorando o 10º aniversário dos ataques terroristas, como cerimônia para as famílias das vítimas e aberto ao público no dia seguinte. Então, em 2011, 10 anos atrás, não estou falando 2000 de agora, desde 2011, foi em 2001 os ataques. Então, esses ataques eles foram televisionados. Então, todo mundo viu, porque os terroristas queriam. Tinha uma guerra muito grande, uma disputa com os Estados Unidos, e culminou a quase 3.000 vítimas inocentes perdidas nesses ataques. E nós vimos, eu vi o avião entrando no World Trade Center. Então, às vezes, no primeiro momento, nós nem entendi. Eu não entendi. Mas depois que, né, as coisas vão voltando ao normal e a gente foi entender essa situação triste e que faz parte da história. Então, depois, 10 anos depois, né, o memorial ficou pronto. Eles não quiseram construir outras 2 torres. E o memorial, ele é lindo. Então, essa água, então, no dia do 10º aniversário, as famílias dessas quase 3.000 vítimas foram convidadas, uma cerimônia muito especial e muito triste. E depois foi aberta ao público, na qual é aberta até hoje, visitada, gente, por pessoas do mundo todo, para tentar entender essa situação que nós vivenciamos há um tempo atrás. E agora a gente vai falar sobre uma parte que para os americanos e nova-iorquinos é um monumento extremamente especial. State of Liberty. The friendship is there, transported the State of Liberty 300 copper piece pocket in 214 crates to America. Although the ship nearly sank in round, seas it arrived in New York on June 17th, 1885. The status part remained unstable for nearly a year until the pedestal was completed in 1886. Gente, o navio francês, porque a Estátua da Liberdade foi um presente da França, transportou as 300 peças de cobre da estátua embaladas em 214 caixotes para a América. Embora o navio quase tenha afundado, teve uma situação extremamente perigosa, em mar agitado, ele chegou a Nova York em 17 de junho de 1885, no século XIX, quase no final. As partes da estátua permaneceram desmontadas por quase um ano, aí depois que o pedestal foi construído em 1886. E a Estátua da Liberdade, gente, é a paixão, né? É maravilhosa. Então, todo mundo tem que conhecer. Ela não é tão alta, né? Mas é um monumento extremamente muito admirado por todos, tá?
Então, vocês viram aí, gente, o material de estudo, né, na qual vocês irão, né, se dedicar, estudarem, para poder fazer as atividades avaliativas, e algumas informações que eu falei nessa videoaula, tentam pesquisar mais, um pouco mais a história, porque isso é muito importante. Nós ainda seguiremos com outra aula para a gente fechar o Vocabulary Builder desse ano, com outras informações, outras situações muito importantes sobre a cidade de Washington. Então, pessoal, muito obrigada, tá? E espero que a informação tenha sido bastante relevante para vocês. A gente se vê depois. Tchau, tchau.